Bom, tentando contribuir ou tentando participar dentro das minhas possibilidades e limitações, eu gostaria de iniciar com uma frase que uma pessoa da minha família repetiu para mim, e é uma frase que está sendo repetida assim a exaustão, né, vamos dizer assim, sobretudo nas redes sociais, né? Vamos dizer assim, guerra de narrativas, né? Essa frase, o sentido dela acho que já está até meio desgastado, vamos dizer assim, levando em conta aquilo que o Eugene Rosenstock explica muito bem na origem da linguagem. Mas, então, eu e essa pessoa da minha família, no último fim de semana aí, estávamos conversando sobre todo esse problema, né? Essa, essa tensão, né? Bastante. Essa tensão grave, né? Que está ocorrendo aí. Você tem, vamos dizer, temos um governo conservador de direita, mas não tem mais aquela união, né? Pouco antes das eleições, estavam quase todos em uníssono, né? Vamos dizer, todos unidos, né? Para promover a candidatura do atual presidente Jair Bolsonaro e agora estão todos atacando uns aos outros, né? Mas eu gostaria de me deter aqui mais no caso do que ainda está fresco, né? E muita gente ainda está comentando que é esse atrito, né? Essa separação que ocorreu entre o músico Lobão e o professor Olavo de Carvalho, né? Basicamente, os alunos do professor, a maior parte deles pelo menos, né, tem seus canais no YouTube, né, né, se, estão se tornando bastante populares. A maior parte deles basicamente condenou o Lobão à última escala do inferno, lá no sentido dantesco, né? Quer dizer, o cara não presta. E eu estava assistindo o canal também, estava assistindo o último vídeo daquele canal daquele rapaz lá, aquele ignorante, né? O cara é gente fina, né? Não é ruim, né? Mas ele é muito novo, gente. Ele, ele tem, assim, vamos dizer assim, eu não levo muito a sério quando o cara fica muito, aquela, o cara tá colocando a sua indignação, a sua revolta com muita, com muita fúria lá do conforto do seu gabinete, eu já não, né, eu já sinto que isso aí é mais o tal do mato sem cachorro, né? Mas o cara, tudo bem, o cara tem a sua inteligência, né? Ele também sabe dar suas porradas quando se trata de tentar expressar uma opinião qualificada. Mas a questão é a seguinte: eu vi que ele também desceu o cacete no Lobão e basicamente o Lobão, né, não passa de uma múmia, de um espantalho, de um músico falido, enfim, é tudo que não presta. Então, assim, a maior parte dos grupos aí na internet estão, no YouTube, vamos dizer assim, estão defendendo o professor Olavo, né? Assim, como se o professor Olavo estivesse absolutamente certo e o Lobão como se estivesse absolutamente errado. É isso que estão fazendo, né? Então, eu vou colocar de novo aqui a minha posição. De fato, cara, eu acho que o Lobão tá pisando na bola, né? Não sei por que exatamente o Lobão escreveu aquela frase que o Olavo é uma farsa. Eu não sei exatamente o que está acontecendo entre eles. Isso é entre eles. Mas eu queria colocar assim, a seguinte reflexão. Hum, Cara, assim, o Lobão, muito antes dele conhecer o professor Olavo, né, e olha que não tem ninguém defendendo ele. Eu já vi lá no canal dele, ele está perdendo inscritos, né, todo dia. Então, o Lobão ele já tem uma carreira consolidada, né? Ele foi conhecer o professor Olavo já depois dos 50 anos dele, né? E então, como é que ele recebeu a obra do professor Olavo? Ele tem uma carreira consolidada, ele também já havia escrito livros, e ele tem vamos dizer assim, toda uma dedicação, né,
e até, de certa forma, ele lutou por alguma coisa na vida dele, mesmo que seja algo pequeno, aquela questão dos direitos autorais, tal, né? Essa questão de o voltar-se contra esse esse sistema ali, né, meio de coronel, né, sobre a indústria fonográfica, tudo aí, né, criticou Roberto Carlos, tal, esse coronelismo, né, que eles chamam. Então ele tem uma luta, né, ele tem algo por que ele acredita, né. E segundo ele conta a história, vamos ouvir a história do cara, gente. Eu também não acho que o Lobão tá certo em se afastar do professor Olavo. Eu acho que tá bem errado do Lobão, entendeu? Mas pensa, ele já, vamos dizer, ele já passou, conforme ele conta a história dele, ele já passou, ele fez muita cagada na vida dele. Ele é um gato escaldado, foi preso várias vezes, né? Viveu sobre do período ali do regime militar, né? Vamos dizer, ele se opunha, né? Basicamente ao regime militar, já se meteu, já assim como o professor Olavo, ele também já deu com os burros na água com relação ao comunismo, com relação ao PT, né? Então ele se decepcionou um monte, mas também não só com as coisas ao redor dele, mas consigo mesmo. Mas ele também já tem um modo de vida que é consolidado, gente. E ele já muito antes do professor Olavo vir, assim, embora o professor Olavo tenha uma obra monumental diante da qual a obra do Lobão não é quase nada, ainda assim o Lobão é uma figura proeminente, famosa no Brasil, muito antes do professor Olavo tornar-se famoso, entendeu? Então é claro, cara, que naquele momento, acho que foi em 2013, né, que os dois começaram a, a estabelecer uma amizade, né, ali, né, começaram a produzir os hangouts ali em YouTube. Então é claro, cara, que o professor lá pegou um pouco carona na fama do Lobão. Pô, o Lobão tá aqui, o Lobão é um cara, né, famoso aí, um cara polêmico, né, o professor Lavo também é um homem polêmico. Então aqueles hangouts também ajudaram a popularizar a professora, né, se o Lobão também tinha também a intenção de se popularizar um pouco mais, o professor Lavo também, né, gente? Estamos falando de gente, estamos falando de seres humanos, né? Mas é claro, repito aqui, a, a obra artística do músico Lobão não chega nem na sola da obra do professor Lavo. A obra do professor Lavo é monumental, eu sei, porque eu já estive muito próximo do professor Lavo. Fui aluno dele. E o Lobão, eu comecei a me interessar mais pelo trabalho dele de uns tempos para cá, admito. Comecei a ler o livro dele tudo. E é claro que ele não tem. O Lobão nem tem pedagogia, meu. Ele fala mais da sua criação, entendeu? Ele é mais subjetivo, eu acho. Mas, voltando ao ponto, então, o Lobão ele já está com mais de 60 anos, 60 e poucos anos, entendeu? Ele acho que é uns 10 anos mais novo que o professor Olavo. E ele só foi conhecer o professor Olavo depois dos seus 50 anos, entendeu? Então, para ele, fica difícil receber muita coisa do professor Olavo, porque muito da vida dele já está consolidado, meu filho. É muito difícil a pessoa fazer uma. O professor Olavo fez isso. Ele percebeu um erro na vida dele e ele voltou atrás. Um esforço monumental, mas o professor Olavo, gente, é um gênio, entendeu? E eu realmente não acho que o Lobão tenha tanta maturidade para isso. Eu não acho realmente, entendeu? Mas ele também tem o que dizer. Ele é uma pessoa eloquente, é uma pessoa erudita, né? Eu acho que realmente os pitacos que ele está dando sobre o governo Bolsonaro estão todos errados, não concordo com nenhum, né? Eu acho que ele devia se limitar ali à sua carreira artística mesmo e evitar tocar no assunto político. No assunto de política, eu acho que não é dele, né? Da mesma maneira que eu acho que o professor Olavo não deve tratar muito de música, que não é bem a praia dele, ele é um filósofo, né? Ele é um escritor, né? É um homem voltado para as ciências, mas não é um homem que está praticando música, né? O Lobão, realmente, eu não acho o Lobão um grande compositor, mas ele é um grande músico. É um homem que entende de música e sabe explicar a música, sabe sentir música, sabe reproduzir, sabe executar a música, sabe ensinar o que é música, entendeu? Mas diante do professor Olavo, ele tem muito pouco a oferecer no sentido assim intelectual, né? E só para
reforçar o que eu quero dizer, por exemplo, tem uma pessoa da minha família, né? Tem muitas pessoas da minha família que são petistas, mas uma pessoa da minha família em particular que é muito próxima de mim e que é um pouco mais velho que o Lobão, né? É uns 5, 6 anos mais velho que o Lobão, é uma pessoa também que, desde que soube que eu me aproximei do professor, né, comecei a ter aulas com o professor Olavo há 20 anos atrás, né? Fiquei assim uns 10 anos tendo contato com o professor, né? E mas essa pessoa da minha família, ela nunca gostou, ela nunca foi com a cara do professor Olavo, por exemplo. E quando ela foi conhecer essa pessoa, quando ela viu o Olavo pela primeira vez, ela também já estava com mais de 50 anos, ou seja, já tinha todos os seus valores, todas as suas crenças, as suas opiniões já estavam consolidadas. E não é uma pessoa que se dedique ao estudo, que se dedique a conhecer cada vez mais. É uma pessoa que se, né, uma pessoa mais da vida prática, né, que não está abrindo livros como nós todos os dias, aprendendo, né, e procurando evoluir no conhecimento, na busca da verdade. Não há. Essa pessoa está com, né, todo o seu caráter, todas as suas convicções, os seus valores estão já cristalizados. Então é claro que, inevitavelmente, ele vai bater de frente com o professor Olavo. E eu acho que o professor Olavo devia. O professor Olavo sabe disso. Entendeu? Eu acho que o professor Olavo devia prever isso no Lobão. Porque não adianta, cara, ele tem uma carreira e uma vida artística ali né, e todo um drama pessoal já muito consolidado. Ele é gato escaldado. Então é claro que ele percebendo todo esse, como ele mesmo disse, essa caráter meio beligerante do professor Olavo, é claro que ele bate de frente com isso. Né? Ele já tem os princípios dele, ele não vai querer se submeter. Não acho que o Lobão é um grande exemplo, mas também não acho que ele é esse monstro que os Olavetes estão, no qual os Olavetes estão transformando. Então, um tal de um palhaço aí, um babaca de um Olavete, um tal de Dornelles aí, que o cara já se apressou, como eu disse, os Olavetes já se apressaram a condenar o Lobão, a excomungar o cara. E o cara já se apressou a dizer que o caráter do Lobão é pior do que o uso de droga, não sei o quê. Pelo amor de Deus, né, meu? Quem disse que os Olavetes estão sendo algum exemplo? Hum? Aliás, não apareceu aquele tal, aquele Bernardo Kister lá, agora praticando assim meio que um televangelismo, né, pelo YouTube, né? Então ele veio acho que ele fez um vídeo que é mais, o título é mais ou menos assim, se você for bobo, você não vai assistir esse vídeo, é uma coisa assim. Eu peguei e fui assistir. E o que eu vi é ele assim, ele fazendo, claro, ele está fazendo um apelo para uma coisa que é certa, para as pessoas rezarem pelo capitão Bolsonaro. Né? E ele falou: você não acha que tem tanta gente já fazendo macumba, pessoas sacrificando animais e até seres humanos para tentar desgraçar tudo isso aí? Então nós temos que fazer um movimento contra, nós temos que rezar, né? Conclamar o bem e tal. Tá, até aí tá certo. Só que a questão é a seguinte: alguém tem que avisar esse Bernardo Kister que quem disse que as pessoas já não estavam rezando? Cara, na minha família, eu vou dizer uma coisa para você, Bernardo Kister. Ah, as poucas pessoas da minha família que estão apoiando, por exemplo, o governo Bolsonaro, já estavam rezando por ele, antes mesmo das eleições, e antes mesmo dele sofrer um atentado. E essas mesmas pessoas, né, procurando agir como bons católicos e levando em conta, né, os imprescindíveis ensinamentos de Jesus Cristo nos evangelhos, o que eles estavam fazendo? Eles estavam orando também pelos seus inimigos, aqueles que têm como inimigos, inimigos seus, inimigos da pátria, o Lula. Eles também rezam pela alma de Luiz Inácio, para que o coração dele se abra para Deus e ele deixe de ser aquele canalha que ele é, né? Para que ele assuma a responsabilidade dos erros e dos crimes que cometeu. Essas pessoas rezam, por quê? Porque, né, como está também no ensinamento de Jesus Cristo, amai vossos inimigos. Agora, Jesus não está dizendo para você afagar a cabeça dos seus inimigos. Ele está dizendo para você se preocupar, para orar para que eles percebam também a verdade e tenham chance de se salvar antes de morrer. Hum?
O Bernardo aqui, você também não levou em conta que há muitos católicos, os católicos que infelizmente estão engajados na esquerda, que estão rezando pela alma do Lula. Né? E eu conheço, por exemplo, pessoas de esquerda que não só rezam pelo Lula, mas também rezam pelo Bolsonaro. Hum? Uma pessoa da minha família, eu me lembro isso, eu acho que eu tinha. Acho que foi quando o Fernando Henrique ganhou as eleições, saiu o Itamar Franco e entrou o Fernando Henrique, né? E essa pessoa da minha família já era petista e ficou muito decepcionada porque desejava que o Lula, né, se tornasse presidente e não o Fernando Henrique. Na época acho que eu tinha 17 anos e essa pessoa é um petista assim, roxo, né, até hoje. Mas na época ele disse uma coisa muito importante, essa pessoa. Disse assim, olha, perguntaram para ele, pois é, o que você acha agora? Entrou o Fernando Henrique, né, como é que vai ficar? Aí ele disse, sendo um petista, ele ainda disse o seguinte, eu me lembro até hoje dessa frase. Bom, agora ele é o nosso presidente, então eu espero que Deus ilumine ele e que ele procure fazer o que é certo, né? Que ele procure representar a população. Essa pessoa disse isso, era um petista, gente. Então está na hora de a gente começar a avaliar mais a complexidade do caráter das pessoas e não ficar bancando os Olavete babaca que simplesmente vão ficar defendendo uma pessoa como se ela tivesse absolutamente certa e condenando a outra como se estivesse absolutamente errada. O professor Olavo também tem erros, né? E eu acho que um erro do professor Bolsonaro, do professor Olavo, não estou dizendo a avaliação do professor Olavo, ela é sempre correta. Cara, eu não tenho dúvida. Eu acho que ele está preparadíssimo, porque ele está há décadas se dedicando a isso aí. Só que é um modo de dizer, é o modo como ele expressa, entendeu? Que acaba gerando todo esse conflito. É como assim, ó, vou pegar assim, ó, vamos pegar um exemplo de Viktor Frankl, tá? Vocês, olavenses, devem conhecer Viktor Frankl, não é? Por exemplo, ele tentando explicar como curar as pessoas, o Victor Frankl dizia assim, que ele precisava tirar a pressão de um paciente, tá? E o paciente vivia neurótico, com medo de morrer, que a saúde dele não estava bem, né? Que a pressão estava muito alta. Então o Victor Frankl tirou a pressão dele e percebeu que ainda faltava um pouco para ela normalizar. Mas ele pensou o seguinte, eu tenho que falar de um jeito para não deixar ele mais tenso ainda. Então ele disse o seguinte para o paciente, olha, a sua pressão está quase normal. E quando o paciente ouviu isso, ele se sentiu tão bem, aquilo aliviou tanto ele que a pressão voltou ao normal na hora, entendeu? Então é um modo de falar que vai ajudar as coisas melhorarem. Tá lá na linguagem, tal como também está na origem da linguagem de Eugen Rosenstock. Você tem as linguagens entre as quatro linguagens que ele enuncia, tem a linguagem indicativa, né? Ou seja, as linguagens que apontam para uma mesma verdade. Eu acho que todos aí têm alguma coisa para dizer. Agora, se todos vão ficar trocando farpa, xingando, acusando um ao outro, né? Cada um quer ter mais razão que o outro. E quanto mais o professor, e por mais correto que o professor Olavo esteja, quanto mais ele tenta explicar, pior fica. E ele não vai conseguir deixar de comentar os assuntos. O assunto político. Ele não vai deixar de opinar sobre a situação política. Porque eu acredito na preocupação do professor Olavo. Eu só não acredito que o modo como ele está se expressando está melhorando as coisas, né? E eu acho que o professor Olavo tem que começar a rever o caráter de muitos de seus alunos, que estão ali mais para condenar do que para avaliar a situação como deveriam, tá? Tá na hora dessa gente amadurecer. Tá na hora de todos nós amadurecermos, tá? Porque o que está acontecendo aí cara, só vai, vamos dizer assim, fragmentar ainda mais a situação. E quanto mais fragmentar, pior. Eu confio no nosso presidente, eu confio no capitão. Eu estou botando, eu acredito que ele pode nos representar bem. Eu boto fé nele. E é aquela questão, se ele resolver o problema, conseguir resolver o problema da violência, já fez bastante. Que é o pacote anticrime do Moro, que é isso que eu acho que as pessoas têm que se preocupar em primeiro lugar, que é com a segurança, né? Com a segurança pública, com a segurança das pessoas, né?
Não vai adiantar se preocupar muito com a previdência, nem com a aposentadoria, se você não sabe se você vai chegar à aposentadoria. Porque se a segurança tiver um caos e a margem, né, e o crime tomando conta, amanhã você pode tomar um balaço na cara e grande merda a previdência, né? Para você já não serve mais, você já vai estar em outro mundo, né? Então, em primeiro lugar, é harmonizar a coisa, né? E procurar se preocupar com o que é mais importante, que é a sacralidade da vida humana, o valor da vida humana. E isso, né, vamos dizer assim, os devidos cuidados sendo prestados a isso, eu acredito que isso vai se desdobrando em outros procedimentos que vão, é, vamos dizer assim, isso vai se, vai, esse processo todo de combate ao crime e de manutenção da segurança, isso vai se desdobrando para outros setores, para o meio ambiente, para os animais, para a propriedade, para um monte de coisa. Mas em primeiro lugar tem que cuidar disso. Agora, dentro do governo já está havendo toda essa fragmentação, toda essa crise, essa guerra. Como é que vão conseguir votar o projeto do muro? Ou as pessoas querem melhorar ou não querem, né? Eu acho assim, eu confio muito mais nas pessoas que estão aí. Oi! Eu confio muito mais nas pessoas que estão pagando suas contas e cumprindo seus deveres, confiando no capitão, do que essas que estão opinando por aí no YouTube. Era isso.